Tudo bem? Vamos lá, queridos. Vamos lá para nossa aula de sábado, ó. Para nossa aula de domingo, né? Hoje entrando pontualmente às 7h37, né? Sem atraso, tudo certinho, né? Hoje é um dia um pouco mais complicado, né, de dar aula, né? Porque a gente acaba às vezes até dormindo mais tarde no sábado e aí fica e aí a gente fica um pouco cansado. Mas compromisso é compromisso, né? E a gente vai tocar o nosso barco aqui hoje, né? A gente vai dar pelo menos assim, ó. Vamos fazer o seguinte, vamos acordar dessa forma hoje. Vamos finalizar, né, o procedimento licitatório. Posteriormente, né, a gente faz um panorama do pregão, né, do procedimento do pregão, porque aí depois a gente vai falar do RDC. Aí a gente faz, então a gente finaliza, tá? A parte do procedimento licitatório ficou faltando, né? A gente comentar sobre a homologação e a adjudicação, né? Em relação ao procedimento licitatório. E a gente vai trazer, né, o procedimento do pregão, né, as especificidades do procedimento do pregão, e a gente encerra a aula após isso, tá? Eu estou um pouco rouco hoje, porque eu estou gravando umas aulas e aí acabam a voz dá uma breve falhada. Mas vamos lá, doutores, vamos tirar o sono, né, das nossas vidas nesse momento. Vamos nos concentrar agora, que já tomou café. Eu nem tomei café ainda, né, mas daqui a pouco eu vou tomar um cafezinho também para despertar, porque tem mais aula ainda para gravar hoje, né? E outra coisa importante, ó, antes que eu esqueça, as aulas, né? No momento que minhas aulas são encerradas, elas vão para o feed do Instagram, né? Eu não sei por que razão, né, ela está indo para o feed, ela deveria ir para o Stories, né? Então, até as aulas, foram 3 aulas, se não me engano, eu coloquei lá no feed, e essas aulas lá do feed eu tirei. Por quê? Porque eu não quero colocar as aulas ali no feed, né? Na realidade, essas aulas, né, elas estão também sendo gravadas simultaneamente lá no Facebook, né? E eu estou postando essas aulas também lá no YouTube. Inclusive ontem, né, eu consegui finalmente postar a aula 5, que havia perdido essa aula. Tive que baixar um aplicativo para baixar a aula do Facebook, para carregar lá, já para colocar as aulas lá em ordem. Então hoje eu já vou atualizar todas as aulas que a gente deu, desde o dia 4 de maio até hoje, né? Para que a gente possa deixar todo mundo aí com material acessível, beleza? Queridos, então vamos lá. Novamente, bom dia a todos. Vamos conversar então ainda, né, sobre a modalidade licitatória. Vamos conversar um pouquinho sobre o finalzinho dessa modalidade. Já vamos adentrar. Bom dia, minha querida. Vamos adentrar um pouquinho aí já no pregão, né? E a gente já está encaminhando, inclusive, para o final do nosso curso, né? Eu até coloquei lá 21 aulas live, né, para a gente fazer. Só que eu imaginei dentro de uma programação, né, de 1 hora por dia, que haveriam, né, nesse momento aqui, nessa participação, né, ao vivo, haveria mais questionamentos. Então eu fui organizando dessa forma. Mas como assim os questionamentos eles aconteceram, mas não da forma que eu imaginei, esses 21 dias talvez a gente abrevie aí, né, uns 3, 4 dias, né, para encerrar as nossas aulas live, né? Mas, como eu disse, todo o material estará disponível, né, no Facebook e no YouTube, beleza? Por isso que eu estou informando porque eu tirei as aulas lá do feed, né? Porque o feed é mais para fazer vídeos mais curtos, né? Para repassar informações, dicas, tá bom? Então vamos lá, doutores. Ontem nós paramos, né? Nós já falamos, vamos lá. Nós estamos falando do procedimento licitatório. Então nós já falamos do instrumento convocatório, tá? Nós já conversamos sobre a fase da habilitação, já conversamos sobre a fase da classificação, e para cada um deles foi uma aula, né? Vamos conversar hoje sobre a fase da homologação e a fase da adjudicação. Então eles venham comigo. Então vamos lá. Ó, em relação à fase de classificação, nós vimos, né, que é na fase da classificação em que
que que a comissão, né, ou o pregoeiro, ela vai analisar as melhores propostas, tá? Então, o que acontece aqui? Diante dessa análise das melhores propostas, ela vai classificar essas propostas conforme o tipo de licitação. Então, se foi, por exemplo, né, uma licitação do tipo, né, você já sabe o que é o tipo, né? Se for licitação do tipo menor preço, essa licitação do tipo menor preço, ela vai estar ranqueada, né? Vamos ver de ranking, né? Ela está ranqueada em primeiro lugar. E as demais, né? E ranqueada conforme o valor que se aproxime da melhor proposta. Então, vou ter primeiro, segundo, terceiro, ou vou ter só um classificado, não tem problema, doutores, tá? Porque às vezes o pessoal até faz as perguntas assim, professor, olha, eu fui participar de uma licitação, né? E daí só uma empresa passou na fase de classificação. Tem algum problema em relação a isso? Não, doutores. Na realidade, né, aquele concorrente fez tudo certinho como estava previsto no edital e ele acabou sendo o único a ser selecionado para a fase da classificação. Mas não há nenhum tipo de ilegalidade, isso que é importante ressaltar. Dentro de uma perspectiva jurídica, dentro de uma perspectiva judicial, não há ilegalidade de ter apenas uma proposta sendo analisada na fase de classificação, desde que, né, o procedimento licitatório tenha cumprido com todos os requisitos exigidos na lei. Por exemplo, o edital foi publicado no diário, foi publicado no jornal de grande circulação, né, a nível local, a depender do valor, também a nível regional. Então, ou seja, a administração pública fez a parte dela, né? Mas por alguma situação específica da licitação em si, os participantes da licitação caíram, por exemplo, na fase de habilitação, ou apareceu tão somente um único candidato. Professor, tem algum problema nisso? Não tem problema, doutores, né? A quantidade de participantes numa licitação, ela é importante porque para eu preservar o princípio da competitividade. Mas, se eventualmente numa licitação houver a participação tão somente de um único interessado, não tem problema também, porque vai ter uma pessoa que vai participar, né? Essa pessoa, ela vai, se ela cumprir todos os requisitos, ela vai vir a ser contratada, né? Então, só não vai ser contratado, isso é até importante ressaltar, se ela apresentar um preço, por exemplo, manifestadamente exequível, um preço muito acima do valor de referência, né? Dentro dessa perspectiva, a administração pública pode se recusar a contratar. Mas dentro de uma situação de normalidade, de proposta, não há nenhum tipo de ilegalidade que a pessoa ali que está participando sozinha ali da licitação, ela venha a não ser contratada por tal fato, né? Porque só participou sozinho. Então vamos lá, doutores. A fase da homologação é uma fase importante porque nessa fase da classificação que a gente está conversando, se encerra o trabalho da comissão, né? E se encerra de que forma, professor? A comissão vai elaborar, né, uma ata, né, com tudo o que aconteceu na licitação, ou seja, demonstrando todas as intercorrências, né, recursos que aconteceram, né? Daqui a pouco a gente inclusive vai falar sobre recurso administrativo, tá, doutores? E dentro dessa perspectiva, doutores, né, do recurso, da possibilidade de recurso, tudo a gente vai falar também, eles vão fazer um arrazoado, vão fazer uma ata, um documento mesmo, um ato administrativo formal, desde o início, né, desde o início da licitação, né, desde o edital, da publicação, do intervalo mínimo, eles vão fazer um resumo, um breve resumo, né, esse é o último ato da comissão, né, dentro de um edital de licitação. Eles vão fazer um breve resumo e vão ao final dizer assim, ó, feita a fase de classificação, foi escolhida como melhor proposta a empresa tal. Beleza? Então o que acontece? Quando ele faz isso, ele está submetendo a autoridade competente. Aí vocês podem estar se perguntando, professor, quem é a autoridade competente? Nesse caso, doutores, a autoridade competente é aquele que tem a chefia do órgão que está licitando, ou, né, se ele não detiver essa competência em razão da lei, vai ser geralmente o chefe do executivo. Por que eu estou falando isso? Porque a gente pode ter estruturas, né, estruturas municipais complexas, por exemplo, Salvador, o gato está miando ali para mim, ó. Salvador, né, que tem secretarias que tem autonomias
muito bem definidas em relação às suas atribuições. Então, por exemplo, um secretário lá de saúde de Salvador, ele pode realizar um processo de chamamento público, né, e realizar a contratação de empresas que venham atender a demandas da Secretaria Municipal de Saúde. A Secretaria de Gestão, né, ela pode fazer a nomeação, mas, a convocação de agentes, mas lá em Salvador, por exemplo, a nomeação ainda é ato privativo do prefeito, então fica ali concentrado. Mas o que eu quero chamar a atenção é que, a depender da estrutura administrativa em que nós estaremos observando, que nós estaremos inseridos, né? Imagina que você está participando de uma licitação lá em Salvador. A Secretaria de Salvador tem autonomia para formalizar contratos, né? Para gerir, né, a sua pasta, porque cada pasta vai ter um recurso bem claro e definido e com a autonomia desses gestores, né? Desses gestores, nesse caso, os secretários, para poder realizar o gasto. Tá? Então, se a gente vai numa estrutura dessa, maravilha. Então, quem seria a autoridade competente lá em Salvador? Seria cada secretário de cada pasta, né? Para que pudesse receber, né, essa ata da comissão, e essa ata da comissão vai ser analisada por eles. Agora, se for numa estrutura menor, um município pequeno, né, em que eu tenho lá o órgão, né, o órgão em si, eu tenho um ente público, né, centralizado, mas desconcentrado. O que é isso, doutores? Isso é questão até de organização administrativa. Um órgão público centralizado, com a sua estrutura desconcentrada, é a ideia de que é um ente público que tem tão somente uma única pessoa jurídica de direito público, tá? Que seria, nesse caso, aí, um município, né? Que seria essa pessoa jurídica, com órgãos internos desconcentrados. Então, lá vai ter figura da prefeitura e das secretarias. Então, é uma estrutura pequena. É uma estrutura pequena por quê? Porque se for comparar com outras estruturas descentralizadas, como a União vai ter figura de autarquias, a União vai ter figura de empresas públicas, sociedade de economia mista, né, fundações públicas, por aí vai. O que eu quero chamar a atenção aqui, doutores, é o seguinte, é que a autoridade competente que vai realizar a análise da ata da comissão de licitação, ela será definida caso a caso. A regra, né, dentro de uma perspectiva a nível nacional, é o chefe do executivo. Por que o chefe do executivo? Porque é a pessoa que nomeia a comissão, né, para realizar a licitação. Então, geralmente, você pode até ter essa regra na cabeça de vocês. A autoridade que nomeia a comissão seria a autoridade competente para revisar o ato da comissão. Mas, se a estrutura municipal permitir uma delegação de atribuição do chefe do executivo, né, dentro da sua estrutura, eu poderei, inclusive, ter a situação de que a autoridade competente para analisar a licitação seja o secretário da própria pasta em que está sendo realizada aquele ato licitatório, beleza? Então, doutores, o que acontece? Então, a comissão vai lá, vai formatar bonitinho a ata e vai submeter. Essa ata, doutores, ela vai ter um caráter importante de informação, ela vai ter um caráter informativo para mostrar até que ponto a comissão fez todos os atos e o que ela comprovou dentro daquela ata, tá? Então, o que acontece aqui? Vamos lá. Eu vou fazer esse relatório em caminho. Só que a autoridade competente, doutores, quando ela recebe essa ata, ela não vai automaticamente aplicar o que está previsto na ata. Ela vai fazer o quê? Vai pedir para passar por um setor técnico, tá? E aí o setor técnico, logicamente, ele vai analisar todas as circunstâncias relatadas ali por aquela comissão, ou seja, vai atestar, doutores, vai atestar que de fato aquela comissão agiu dentro da lei, ou vai analisar que ocorreram ocorrências, né, ao qual a autoridade precisa se ater. E aí o que acontece, doutor? Ela vai emitir um parecer. Cuidado, viu? Porque o parecer, quando ele é emitido por um órgão técnico, e aí, doutor, eu falo também dos advogados, pareceristas, né? Quando o parecer é emitido, ele também tem caráter meramente opinativo. O que é isso, professor? Ele não vincula a autoridade competente. Pode, inclusive, acontecer a situação, doutores, né, de ser feito tudo bonitinho, a comissão fez uma ata, né, mostrando tudo que fez, vem o órgão técnico e diz que aprova tudo que fez e vira a autoridade competente e de forma contrária à previsão, né, do parecer, da opinião dada no parecer. Essa opinião que foi dada no parecer, doutores, ele pode divergir porque isso é a autonomia do gestor público. O gestor público tem autonomia para
consentir ou dissentir daquilo que está no parecer. E, logicamente, doutores, se ele vier a dissentir, ele não vier a concordar com o que está feito ali no parecer, o que é que vai acontecer? Ele vai ter que justificar as razões que ele não concorda com, por exemplo, a homologação, né, que a gente está na fase da homologação da licitação, com a homologação daquele procedimento licitatório. Ele, logicamente, ele vai justificar. E aí vocês podem estar se perguntando, professor, maravilha, tem recurso nessa fase? Doutores, dentro de um sistema licitatório, nós vimos que na fase da habilitação tem recurso, né? A gente falou que tem recurso. Recurso o quê? Suspensivo ou devolutivo? Recurso suspensivo. E aí a suspende a licitação, logicamente, né, doutores? Se eu tenho um recurso com efeito suspensivo, no momento que eu faço o protocolo, a licitação tem que ser suspensa até que haja decisão. Decisão de quem, doutores? Decisão da autoridade competente. Novamente, a figura que está aqui recebendo esse documento de homologação, de pedido de homologação da licitação, é a autoridade, será a autoridade competente para analisar o recurso. Por quê, doutores? Porque a gente tem que respeitar, né, esse grau de hierarquia aqui dentro das instituições. Porque se eu tenho um determinado servidor que está numa comissão de licitação ou uma comissão em si formada, que comete algum ato, né, que não está de acordo com o procedimento licitatório ou está efetivamente ilegal, e eu faço essa manifestação perante a comissão, e a comissão não está nem aí porque eu estou falando, aí você leva para o seu superior hierárquico. O superior hierárquico geralmente é, de fato, né, o chefe do executivo. Você faz e encaminha um recurso. E aí, doutores, eu vou suspender. Então, na fase de habilitação, por que eu suspendo? Por que eu suspendo, doutores, lá na fase de habilitação? Porque nós vimos que, neste caso, haveria um prejuízo para o concorrente. Porque só vai ter aberta a proposta na fase da classificação aqueles que estão devidamente habilitados, devidamente reconhecidos pela comissão em relação às suas prerrogativas de licitante. O que acontece, doutores, é que quando a gente viu também isso correndo na fase da classificação, a gente observou também que há recurso administrativo, recurso esse, doutores, que que também, se deixar tocar, né, se deixar levar adiante o procedimento licitatório, vai trazer prejuízo àquele que foi indevidamente desclassificado. Por quê? Porque ele pode, inclusive, ser aquele que detém a melhor proposta, né? Então, logicamente, doutores, o recurso feito na fase da classificação também ele terá efeito suspensivo. Aí chega a fase da homologação. Doutores, a fase final, né? Eu já passei pela classificação, pela habilitação, pela homologação. Cheguei à fase da homologação, né? E na fase da homologação, doutores, eu não sei nem se eu falo da homologação duas vezes, mas enfim. Chegamos nessa quarta fase da licitação, que é a homologação, estamos aqui, quarta fase, tá? Já passamos pela classificação, passamos pela habilitação, fase 1, pelo instrumento convocatório, fase 1, pela habilitação, fase 2, pela classificação, fase 3, estamos aqui agora, doutores, que fase da homologação. Perceba que aqui, doutores, se houver a homologação ou não da licitação, o único prejudicado pela não homologação do edital será aquele que está melhor classificado, né? E os demais classificados também, o segundo, terceiro, quarto. Então, o que acontece, doutores? Nessa fase da homologação, o recurso que é interposto contra uma decisão, né, da autoridade competente, ela será um recurso sem efeito suspensivo. Por quê? Porque não vai trazer mais prejuízo, né? De forma assim, de prejuízo de andamento, de continuidade da licitação. Na realidade, o prejuízo aí será tão somente, doutores, se vai ou não homologar o edital. E eu quero chamar a atenção o seguinte: a gente falou nas aulas passadas que quem participa, doutores, isso é importantíssimo, porque o pessoal acha assim,
participei da licitação, ganhei a licitação e eu tenho direito a assinar o contrato. Tome muito cuidado em relação a isso, porque isso já é muito que pacífico na doutrina, doutores. Quem participa de licitação, doutores, quem participa de licitação e tem o objeto, né, adjudicado, ou seja, adjudiquei o objeto, o pessoal já confunde adjudicação com assinatura do contrato, não tem nada a ver. Eu adjudiquei o objeto àquele que foi o vencedor. Maravilha. Aí o que acontece, doutores? Você está ali, ó, vou assinar o contrato. Doutores, percebo. Ainda assim, né? Ainda assim, dentro de toda uma perspectiva que você passou por todo o procedimento licitatório, com a adjudicação objeto ao seu nome, não quer dizer que você tem direito a assinar o contrato. Eu sei, oxê, professor, todo esse trabalho para nada? Não, doutores, é o seguinte, é que até a fase da licitação, né, a conclusão da fase da licitação, a próxima fase após a licitação é a fase da contratação, é a fase da assinatura do contrato. Então, o que acontece aqui, doutores, é uma coisa muito importante, precisa ser dita. A pessoa que faz um procedimento licitatório, ela não tem direito a assinar o contrato. Percebam, direito o seguinte, direito líquido e certo, como fosse igual o mandado de segurança. Eu tenho direito líquido de assinar o contrato. Não. Na realidade, você detém tão somente mera expectativa do contrato administrativo vir a ser assinado. Então, percebam, se você tiver um cliente, né, doutores? O cliente passou por todo o procedimento licitatório. E aí, posteriormente, o que a administração faz? Rapaz, o que é que vai acontecer aqui, velho? A gente vai ter nós teremos que revogar a licitação. Eu falei, gente, peraí, rapaz, todo esse trabalho para você me falar que vai revogar a licitação é porque o recurso que eu imaginei que haveria, né, disponível, apesar de estar lá a indicação, eu já falei isso, né, indicação de receita não quer dizer que é certeza que a receita existe. Na realidade, é uma provisão de que a receita surgindo, ela será direcionada para aquele contrato. O que acontece aí, doutores? A administração pública pode mudar o seu posicionamento e revogar a licitação. Mesmo com o objeto adjudicado, ela pode revogar a licitação, doutores. Por quê? Porque isso decorre de um princípio próprio da administração pública, né? O princípio da autotutela. Esse princípio, doutores, está exatamente essa ideia de que a administração pública ela tem o poder de revisar os seus atos, né? Então, quando ela faz a revisão dos seus atos, e logicamente, né, ela muda o posicionamento para que possa vir a revogar um procedimento licitatório que já está com objeto adjudicado, tudo bonitinho, ela vai justificar a razão. Ela não vai fazer assim, eu vou revogar porque eu acordei hoje de pá virada, né? E dessa pá virada não quero mais contratar ninguém. Não, não é assim. Ela tem que justificar a razão, né? Inclusive é importante, doutores, que é possível, olha só que interessante, dentro dessas razões, é possível o particular realizar o controle, a tentativa de controle dessas razões. O pessoal, professor, isso aí não é ato discricionário, não é um ato que já há uma discussão em relação à doutrina, a respeito da impossibilidade do controle do mérito. Doutores, tome cuidado, porque isso já é um posicionamento um pouco já atrasado. Tá? Por quê? Porque é sim possível o controle de atos discricionários, desde que você que está tentando realizar o controle desse ato discricionário, perdão, doutores, eu estou meio rouco hoje, tá meio complicado. Desde que você que faça a tentativa desse controle dos atos discricionários demonstre que a escolha feita pela administração não se traduz na realidade ao qual está circunscrita a justificativa. Então imagine, a administração pública está dizendo que vai revogar a licitação, tão simplesmente porque não tem o recurso. Aí você olha, vai fazer o controle, né, dessa justificativa, observa que o recurso está disponível, né? Inclusive vai no portal de transparência, vê que o recurso está disponibilizado, foi encaminhado por uma transferência voluntária, né? E aí você percebe que dentro dessa perspectiva, doutores, eu tenho uma situação de que a justificativa não foi real. Então o que acontece? Eu posso tentar fazer o controle? Posso, doutores. Não tem problema nenhum tentar fazer o controle dessa justificativa apresentada pela administração pública. Se vocês forem observar, professor, dá um exemplo aí mais claro, aí, mais recente. Doutores, se vocês observarem, né, a nomeação de cargos em comissão é uma nomeação que eu não preciso justificar e nem preciso
não precisa justificar nem a sua nomeação, nem a sua exoneração, tá? A gente está observando aí, né, a questão da nossa crise no Ministério da Saúde, né? Que houve lá, bom dia, meu irmão, bom dia, que houve lá, houve uma justificativa, né, para saída. Não, minto, vou nem pegar a questão da crise da saúde, vou pegar lá a nomeação a tentativa de nomeação para o delegado lá da Polícia Federal. O que acontece? É uma atribuição do chefe do Executivo Federal, ele vai lá e faz a nomeação. Só que acontece, doutor, o seguinte, em razão da sua vinculação ali, que tinha uma vinculação aparentemente uma relação íntima, né? E eu falo íntima em relação à amizade, de ser uma amizade que as pessoas frequentam a casa uma da outra, não sei o quê. O que acontece ali, doutores, é que a justificativa que eu trago, né, para a nomeação daquele agente, percebeu, é um ato totalmente discricionário, mas foi o quê? Controlado pelo judiciário, né? E isso não aconteceu só recentemente. No passado também, doutores, se vocês lembrarem bem, né, algumas tentativas de nomeação de ministros, né, no passado também foram restringidas. Vamos lembrar aqui se eu não me engano, na época do governo Temer, né, no finalzinho ali da gestão ali do Temer, né, que ele pegou os 2 anos finais ali do governo da Dilma, ele tentou fazer a nomeação, se eu não me engano, para o Ministério do Trabalho, e lá no Ministério do Trabalho aconteceu o quê, doutores? Também houve um controle na escolha feita pela administração pública. Então o que eu quero chamar a atenção de vocês é que atos discricionários podem ser perfeitamente controláveis. Logicamente que a narrativa que você vai empregar para esse controle desse ato discricionário, ele tem que mostrar que qual é a situação toda, que a justificativa ela não é verdadeira e que a escolha, feita da administração é uma escolha que não está atendendo ao melhor interesse público na relação. Então, dentro dessas perspectivas, doutores, atos discricionários, dentro dos exemplos que nós trouxemos aqui, atos discricionários são passíveis sim de controle judicial. E isso por quê, doutores? Porque havia, de fato, a gente tem alguns doutrinadores que entendem que o ato discricionário ele não sofre controle porque é um exercício de autonomia do Poder Executivo e que a interferência do Judiciário nessas escolhas ela viola o princípio do freios e contrapesos dos poderes, né? Aquela relação harmônica e independente entre os poderes. Então, diante dessa situação, doutores, fiquem atentos a essa ponderação que a gente está levantando aqui, beleza? Então, eu posso tanto controlar atos vinculados quanto atos discricionários. Então, doutores, o que acontece? Vem, né, a autoridade competente no momento de homologação e opta por revogar a licitação. Tem autonomia para isso? Tem autonomia, né? Aí já falei, vocês podem tentar controlar esse ato judicialmente? Podem tentar controlar esse ato judicialmente. Mas o recurso administrativo, doutores, que será empregado nessa fase aqui da homologação, esse recurso, ele vai ter efeito suspensivo? Não vai ter efeito suspensivo. Por que eu estou falando isso, doutores? Porque se eu for utilizar, né, de um mandado de segurança, por exemplo, né, na esfera judicial, que o mandado de segurança tem que ser feito na esfera judicial, obviamente, né, e eu tiver um recurso com efeito suspensivo, né, em análise para a administração pública, doutores, eu não vou poder acionar o Poder Judiciário. Por quê? Porque aí vai ter aquela regra que a necessidade de esgotar a via administrativa. Esgotar essa via administrativa, por quê, doutores? Porque eu tenho uma situação que aquela decisão administrativa em que eu estou colocando frente ao Poder Judiciário, ela já está com efeito suspenso. Então não há razão, doutores, para eu entrar com mandado de segurança de uma decisão administrativa que está suspensa. Eu só posso entrar com mandado de segurança através de uma decisão administrativa e não houve a suspensão. E eu quero chamar a atenção, doutores, que na fase da homologação, por exemplo, como o recurso ele não tem efeito suspensivo automático, ou seja, o mero ingresso do recurso não suspende a decisão, eu estou livre, inclusive, já para buscar o Poder Judiciário para ingressar com a devida ação judicial, se for o caso. Beleza? O que mais, doutores? Em relação, doutores, né, a essa fase aqui da homologação, eu recomendo que vocês façam a leitura do artigo 49, tá, da 8666, que traz esse procedimento da homologação e todas as circunstâncias inerentes à homologação. Doutores, e aí o que acontece, né? A não homologação, então, eu já falei, ela pode acontecer por uma mudança
de posicionamento, ou seja, a gente está observando ali, né, doutores? Essa mudança de posicionamento, ela é totalmente discricionária, né? Ou seja, ela vai ser justificada pela administração pública, e eu também tenho a possibilidade de não haver homologação da licitação em razão da ilegalidade ocorrida na licitação, doutores. E aí eu tenho duas situações: revogo em razão de uma mudança de entendimento, que é revogação, ou eu anulo a licitação em razão de uma ilegalidade. Então fiquem atentos a isso, doutores. É uma coisa que pode acontecer na licitação, tá? E aí, doutores, em relação então a essa anulação, fiquem atentos a isso, porque assim, professor anulou o recurso, né? Você, inclusive, né? Se anulou o recurso, vai ficar claro que o seu direito se você tinha uma expectativa de assinar o contrato, foi por água abaixo, na anulação da licitação. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é o seguinte, doutores, é que você terá, sim, o direito de manejar o recurso. Qual recurso, professor? Recurso administrativo, no prazo igual lá de 5 dias úteis das outras modalidades, né? E aí a gente viu, né, doutores, que nessa perspectiva é uma possibilidade jurídica, tá? Queridos, e aí, beleza. Passei ali, então, pela fase de homologação, ou seja, vencemos a quarta fase do procedimento licitatório. Que maravilha, quarta fase vencida, doutores. O que acontece agora? Aí chegamos à fase da adjudicação. A fase da adjudicação, doutores, é uma fase meramente declaratória, mas que vai trazer efeitos jurídicos para aqueles que participaram da licitação. Veja só, em relação à fase da adjudicação, quando eu falo assim, é fase meramente declaratória, por quê, doutores? Porque é a fase tão somente de que, passada a homologação, ou seja, eu já dei a validade ao certame público ali, ou seja, está tudo regular. Quando eu chego à fase da adjudicação, né, eu vou apenas do quê? Declarar o quê, doutores? Pelo amor de Deus, o que é que eu vou declarar? Eu vou declarar tão somente que fulano de tal foi o vencedor da licitação e, portanto, adjudicatário do objeto. O que isso quer dizer, doutores? Como eu disse, vai trazer dois efeitos. Qual é o primeiro efeito? O primeiro efeito é o seguinte: a partir do momento em que a administração pública vier a formalizar o contrato administrativo, aí a gente vai relembrar daquele princípio lá, princípio da vinculação meu Deus, hoje está um trava-língua absurdo. Princípio da vinculação à adjudicação, que traz a ideia de que a administração pública, no momento que ela vier a formalizar o contrato administrativo, que já é fase posterior à licitação, ele deverá fazer com aquele que foi o vencedor do certame. Isso é que até é óbvio, né? Ele vai fazer com quem venceu o certame. Show de bola, professor. Tá? E o outro efeito qual é? Doutores, o segundo efeito, perdão, o segundo efeito da adjudicação do objeto é a eficácia liberatória. Liberatória a quem, professor? Liberatória aos demais concorrentes em relação às suas propostas. Se vocês bem lembrarem, doutores, na fase da classificação, ou seja, lá no início, lá na segunda para a terceira fase da habilitação para a classificação, no momento que os concorrentes se classificaram, se vocês lembram que tinha um efeito lá, né? Qual era o efeito? Que aquelas pessoas que estavam ali na fase da classificação, elas estavam vinculadas às suas propostas, estavam totalmente vinculadas. O que isso quer dizer, doutores? A obrigação, esses particulares estavam com a obrigação de cumprir perante a administração a oferta que foi feita na fase de classificação. Então, o que acontece? Quando eu chego lá no final da licitação, doutores, chego na fase da adjudicação, no momento que a administração pública adjudica o objeto para o vencedor, essa declaração é uma declaração, doutores, declaração, bota adjudicação, declaro para devidos fins que fulano de tal ou empresa tal foi o vencedor da licitação. Fica como se fosse um atestado, né, que você
é efetivamente o vencedor, e quando a administração pública vier a contratar, ela vai lhe convocar. Mas eu quero chamar a atenção aqui é o seguinte, doutores, que no momento que ele declara, ele vincula quem? Vincula o vencedor do certame, ou seja, o primeiro colocado, o primeiro colocado ainda ficará obrigado à sua proposta, mas os demais classificados, ou seja, do segundo aquele até o último que estiver classificado, a esses será possível a desvinculação das suas propostas. Por que isso, doutores? E vocês podem estar se perguntando, professor, por quanto tempo essas empresas ficam vinculadas às suas propostas? Doutores, a gente já viu que o início da vinculação ela ocorre na fase da classificação, lá na terceira fase da licitação que a gente conversou, né? Ou seja, na análise das propostas. Só que a partir dali é o início da sua vinculação, do início a gente fala assim, ó, dias a qual? O início do prazo de vinculação. E aí o final do prazo de vinculação, doutores, para aqueles que não foram a melhor proposta, é o dias a quem, é até a declaração da adjudicação. Porém, aquele que ganhou a licitação ainda continua a vincular a sua proposta. Mas por qual prazo, professor? Pelo amor de Deus, estou me enrolando? Não estou enrolando vocês, doutores. Pelo prazo de 60 dias. Professor, esse prazo está onde? Está no artigo, na 8666, doutor. Em um artigo da 8666. Só que eu quero chamar a atenção de vocês. A lei de licitações, a 8666, ela traz tão somente a previsão de um prazo mínimo, ou seja, um prazo mínimo de 60 dias. Todo edital, quando for realizado, ele tem que trazer, né? Se ele for, inclusive, omisso em relação ao prazo de quanto tempo ficará vinculado à proposta, eu vou aplicar a previsão da 8666. Mas ele pode trazer um prazo diferente, professor? Ele pode trazer um prazo de 90 dias, 120 dias, 180 dias? Pode, doutores, ele pode oferecer um prazo maior, sem problema nenhum, para que a administração pública possa melhor se organizar no momento que for formalizar o contrato. O que eu quero chamar a atenção de vocês, doutores, é que a adjudicação, a declaração, né, dessa adjudicação, ela traz esses efeitos. O primeiro efeito, né, é vincular a administração a vir a formalizar o contrato com aquele que venceu efetivamente a licitação, né? Ou seja, ela está vinculada a isso. E o segundo efeito, doutores, é liberar os demais concorrentes em relação às suas propostas. Por que isso é importante, doutores? Porque o que acontece? Em licitação pode acontecer um pouquinho de tudo, né? Então imagine você, né? Eu inclusive já passei por situações, né, interessantes na minha vida profissional, né, com alguns clientes. Imagine vocês, né, que você está ali, ganhou a licitação, maravilha. E aí, doutores, né, você observa, né, que um requisito exigido, né, a ser posteriormente cumprido do momento da assinatura do contrato, você não terá condição de assinar. Aí você fica, nossa, e agora? E agora que você vai tentar cumprir o requisito técnico exigido, né, após a assinatura do contrato. Perdão, antes da assinatura do contrato. Por quê, doutores? O primeiro colocado, como eu disse para vocês, está vinculado. Ele está vinculado à sua proposta. Ele continua vinculado. Os demais não. Então, se a administração pública convoca, né, aquela pessoa a assumir o contrato e essa pessoa se recusa a assumir o contrato, doutores, isso lhe poderá causar diversos cuidados em relação a isso, né? Por quê? Porque poderá ocorrer situações, doutores, por exemplo, você está assim, vindo convocar e você olha assim, nossa, esse requisito aqui exigido antes da assinatura do contrato não consigo cumprir. Aí você fala, professor, que obrigação é essa? É uma obrigação acessória, estava lá no termo de referência. Licitação é uma maravilha, porque assim, para qualificar tudo bonitinho, você consegue qualificar. Mas aí quando você vai olhar o termo de referência, tem outros requisitos, né, que você só será exigido antes da assinatura do contrato. O que, na minha visão, vou dizer logo, é ilegal. É ilegal, doutores. As regras do jogo têm que estar no instrumento principal, no edital, não em regras acessórias. Mas, enfim, né, isso é questão de debate jurídico, então a gente não vai trazer aqui agora. Mas, o que eu quero chamar a atenção é que se você vier a ser convocado a assinar um contrato e se deparar com a situação de que você não vai conseguir assinar, o que eu aconselho que você faça, né? Tente assinar o contrato de qualquer forma. Tente assinar o contrato, doutores. Por quê? Porque é melhor você tomar uma multa no decorrer do contrato, né? Porque vai ser uma consequência, né? Tomar uma multa e ter uma glosa lá no seu valor, do que você meramente se negar a assinar. A negativa à assinatura, doutores, ela frustra a licitação.
ela frustra, doutores, né? E a frustração da licitação, inclusive, é capitulada como crime. Olha só, doutores, é capitulada como um crime da 8666. A partir lá do artigo 89, vocês vão observar que tem um capítulo de crimes à licitação. E aí você tem lá frustrar, se não me engano, no artigo 90, ó, frustrar o procedimento licitatório. Então, a frustração do procedimento licitatório, doutores, é a sua negativa de assinar o contrato. Ou seja, você frustrou a licitação, doutores. Olha só que coisa. Frustrou, doutores. Então, você pode, inclusive, correr numa... Lógico que é assim, professor, é uma penalidade branda que está lá, é detenção. Doutores, não importa, é um crime, E aí você pode ser capturado num crime, e assim, o crime pode dizer até ser o mais leve, porque a administração pública, dentro das suas prerrogativas, essas ações, ela pode, por exemplo, determinar que você fique com o direito de licitar suspenso. Olha só que problemão. Você que já atua na administração pública tem o seu direito de licitar suspenso em razão da sua negativa de assinar o contrato. E isso, doutor, se aplica a quem? Aquele que venceu a proposta. Por quê? Porque, doutor, se nesse contexto ocorrer de fato esses problemas que nós estamos relatando em relação ao vencedor da proposta, ele por alguma razão ele não consiga assinar o contrato, esse que está ali em primeiro, ele vai sofrer todas as consequências jurídicas do seu ato. Ele vai sofrer tudo isso, doutor. Ou seja, ele poderá ter suspenso o seu direito de licitar, ele poderá ser multado conforme o valor do contrato, um percentual sobre o valor, 10% do valor total do contrato. Imaginem um contrato de 1.100.000 reais de multa. Meu Deus do céu, é para morrer. Mas enfim, doutores, o que eu quero chamar a atenção é que a adjudicação mantém o vencedor vinculado e os demais não vinculados. E aí, o que acontece? Rolou toda essa celeuma, né? O primeiro colocado não chega a se recusar, mas ele diz que não consegue assinar. Olha só, a gente vai ver que tem uma diferençazinha, tá? Ele não consegue assinar o contrato. A administração pública tem que fazer o quê, doutores? Para tentar salvar o seu procedimento licitatório, chamar os demais classificados. E eu chamo quem? Logicamente, se eu tiver um segundo colocado, eu vou chamar o segundo. Fala assim, segundo colocado, tudo bem, olha só. Eu chamei aqui o vencedor da proposta e teve algumas intercorrências dentro da sua tentativa de assinatura, ele não conseguiu assinar. E aí o que acontece, doutores? Nessa situação, eu falo assim, segundo colocado, você tem interesse de assumir esse contrato administrativo? Segundo colocado, brilha os olhinhos, ó. Eu tenho, lógico que eu tenho. Você tem? Ótimo. Então é o seguinte, você vai fazer, né, o que o primeiro colocado faria conosco. O quê? Olha, tem que fazer a mesma proposta dele, você não pode fugir da proposta dele. Doutores, percebam, no momento que a administração pública tem uma situação de intercorrência no contrato em que ela vai chamar o segundo colocado, não lhe é permitida o aumento do que ela já estava prevista a gastar com o primeiro colocado. Ou seja, eu já tenho a melhor proposta foi do primeiro colocado. Se o primeiro colocado chegou lá, fez uma proposta e não conseguiu assinar o contrato, eu vou chamar o segundo colocado, doutores. Esse segundo colocado terá tão somente o direito de assinar esse contrato, de efetivamente ser aquela pessoa ideal a ser escolhida, se ela aceitar a fazer nas mesmas condições do primeiro colocado. Olha só. Então a administração pública se resguarda em relação a isso. Aí chega lá o segundo e fala assim, rapaz, na condição do primeiro eu não tenho interesse não. Aí você fala assim, professor, então aí também vai ser aplicado a ele as penalidades pela recusa? Não será aplicado ao segundo colocado as penalidades que foram impostas ao primeiro. Por quê, doutores? Por quê? Porque o segundo colocado ele não está mais vinculado à sua proposta. Ele tem liberdade, inclusive, para fazer essa recusa sem problema nenhum. Aí, nesse caso, é uma decisão do particular se ele vai assumir ou não. Sim, professor, e aí? Acontece o quê, então? Doutores, é óbvio. Eu vou chamar quem? O terceiro. Se o terceiro quiser assinar, será convocado. Se o terceiro não quiser assinar, vou para o quarto, para o quinto, até esgotar a minha fase de classificação. Professor, chegou ao final da licitação, todos os classificados se recusaram a assinar na condição do primeiro colocado. E aí, o que acontece?
Eu vou dispensar? Não, não vou dispensar, não, doutores. Não vou fazer dispensa de licitação, não. O que é que eu vou fazer? Eu vou abrir um novo procedimento licitatório. Então, inclusive, essa situação, né, se ela se confirmar, né, essa abertura de novo procedimento licitatório, aquele primeiro classificado que estava vinculado à sua proposta, ele materializa o crime, né, a frustração da licitação. Mas, o que acontece, doutores? Eu falei para vocês que a recusa, né, é totalmente diferente da a recusa, porque assim, tem duas situações. O primeiro colocado, recusa justificada e recusa injustificada. Doutores, olha só, no pregão, no procedimento pregão, ele traz isso muito claro, né? Que ele traz que a recusa injustificada, perdão. A lei fala de recusa injustificada. O que é recusa injustificada? Eu convoco aquela pessoa a vir assinar o contrato, ela fala assim, não quero não. Quero não. Mas por quê? Não quero, eu pensei melhor. Aí ele fala assim, a minha proposta não foi boa o suficiente, então eu não quero assinar não. Doutor, isso é considerado recusa justificada. Por que eu estou falando isso? Porque você tem a possibilidade de manejar o pedido de recusa justificada. Se você conseguir justificar a sua recusa, essas penalidades que serão impostas pela administração pública poderão ser revistas, inclusive inclusive revogadas pela própria administração ou revogadas judicialmente. E isso eu estou falando porque já teve situações práticas na minha advocacia de um cliente que venceu um certame licitatório lá em Brasília, né? E desse certame de licitação, doutores, ele foi convocado a assinar, e aí ele observou, falou assim, Felipe, tem uma exigência aqui, que é uma exigência em que eu preciso me cadastrar numa secretaria, determinada secretaria, via chamamento público. Via chamamento público. Aí o que acontece, doutores? Aí ele foi até essa secretaria lá em Brasília e fez o pedido, né, para que ele pudesse vir a ser cadastrado. Ele falou assim, olha, eu venci a licitação do órgão tal, um órgão federal, né, do órgão tal, e lá tem uma exigência que antes da assinatura do contrato eu demonstre, né, que eu tenho um convênio com essa secretaria. Só que essa secretaria, ele estava observando, a secretaria, o último chamamento que ela tinha feito foi há uns 3 anos atrás, né? E, doutor SPC, o chamamento público é algo que deve ser aberto todo ano, né? Depender do instrumento que está sendo ali cadastrado perante a administração pública, né? Os prestadores de serviços perante a administração pública, é uma coisa que precisa acontecer de forma anual, né? E o que aconteceu no caso dele? Ele foi lá e fez o pedido para o secretário. Secretário, pelo amor de Deus, abre um novo chamamento público para que eu possa ter cumprido o requisito técnico para a assinatura do contrato. Aí você vai falar assim, rapaz, eu não sou obrigado a fazer chamamento não, o problema é seu. Se você participou de uma licitação que você não vai conseguir cumprir o requisito, problema seu. Aí ele inclusive já tinha sido convocado para assinar, ele pediu a prorrogação da assinatura, ele fez assim, e aí eu falei, rapaz, vamos preparar terreno. Qual preparar terreno? Fala que você foi lá, vamos pegar toda a documentação que foi feita junto à secretaria, que você fez o pedido de chamamento, a recusa da secretaria, né? Aí a gente vai trabalhar a natureza jurídica do chamamento público, porque eu falei, você vai ser penalizado, né? Exatamente por quê? Porque ele era o vencedor da proposta e ele estava se recusando a assinar. Mas a recusa dele, doutores, qual era a grande sacada? E é isso que é importante você ter dentro da sua atuação administrativa. Você empregar muito bem as palavras que estão na lei, né? Porque mais para frente eu vou falar sobre o decreto 10.024, mas eu quero chamar a atenção no seguinte: quando você observar, doutores, por exemplo, que a lei está falando assim, uma recusa injustificada, doutores, quer dizer o seguinte, que se você justificar a recusa, você não tem por que ser sancionado. E foi exatamente o trabalho de quem? Do advogado. O advogado, eu nesse caso, né? Eu tive o trabalho de mostrar para o órgão licitante lá, que a gente tinha sim uma justificativa plausível para negar a assinatura do contrato, é porque a gente entendia
que o chamamento público, né, por ser, inclusive, é uma forma de seleção, o chamamento público, ele tão somente realiza cadastros perante a administração pública e pode até haver uma formalização de contrato administrativo posterior, mas aí, no caso dele era somente cadastrar pessoas que atuavam na mesma área que ele para poderem exercer a função lá no Distrito Federal e por uma razão, inclusive, totalmente discricionária da autoridade lá, do secretário do Distrito Federal, ele se negou a abrir esse novo chamamento, que seria um procedimento tranquilo. Mas, enfim, o que eu quero chamar a atenção é o seguinte, doutores, que se você conseguir, isso aí já é uma dica prática, tá? Se você conseguir demonstrar que o seu cliente, né, ou a sua empresa, porque inclusive é importante até ressaltar isso, doutores, a proposição de recursos administrativos ela não precisa ser necessariamente intermediada por um profissional técnico, por um advogado. Mas o que eu aconselho, e eu aconselho sempre de forma muito prática aos meus clientes, olha, velho, se você tem um advogado, acione seu advogado. Por quê? E, logicamente, acione um advogado que atua na administrativa. Né? Por quê, doutores? Porque ele vai ter uma saída adequada para a sua situação. Se ele não tiver saída, ele já vai dizer, inclusive, o que é que ele vai tentar fazer? Velhos, vamos reduzir os danos aqui dessa nossa atuação. Vamos tentar reduzir o máximo. Fazer uma justificativa, pelo menos, que ao invés de você ser suspenso o direito de listar, inclusive a proposição, doutores, para esse meu cliente, no caso concreto, foi o descadastramento dele do SICAF, né, por 6 meses. E ele tem na época, né, tinha na época 54 contratos administrativos formalizados. E o que acontece? Para que os demais contratos viessem a ser pagos, né, as medições, né, o pagamento mensal, ele precisava estar regular, ou seja, manter sua condição de regularidade. E aí quando o pessoal viesse a tirar uma certidão atualizada lá do SICAF, estaria lá um registro, né, da sua suspensão de participar. Isso traria para ele um enorme prejuízo. Então, o que é que a gente conseguiu, doutores? A gente conseguiu revogar toda essa penalidade, né? Ele hoje está livre e feliz para continuar licitando. Aprendeu, né, uma lição grande em relação a isso aí, né, em relação a cumprir com os requisitos. Assim, ele hoje tem um pouco mais cuidadoso, né, em relação a essas tratativas. Então ele se atenta mais às exigências do edital, inclusive do termo de referência. Então hoje ele consegue observar a importância de ter, né, um profissional técnico na sua estrutura para que ele possa participar com maior segurança jurídica nessa ação. E essa será a função de vocês que estão aqui assistindo as aulas, vocês que gostam de direito administrativo, vocês que irão aplicar o direito administrativo no futuro, né? Essa será a função de vocês, você tentar o quê? Possibilitar que o seu cliente possa ter segurança jurídica nas tratativas com a administração pública e, eventualmente, né, tirar ele algumas enrascadas que ele vai acabar se metendo até por uma situação que ele havia entendido que conseguiria, mas não conseguiu. Tá? Então, doutores, fica assim, ó, a recusa justificada, ela possibilita uma defesa adequada de uma empresa que se recuse a assinar um determinado contrato. E eu falo isso, doutores, por experiência própria. Tá? Não foi só esse caso, teve outros casos também, mas esse foi emblemático porque a punição que estava sendo aplicada para ele foi uma punição bem severa, né? E isso iria, na verdade, o que aconteceu, doutores, acabaria quebrando o próprio negócio desse meu cliente. Então eu não queria que ele tivesse o negócio quebrado. Então a gente ia até as últimas consequências. Se fosse o caso, ingressar com mandado de segurança para suspender, né? Mas ele teria um custo muito maior, né? Em relação a isso, porque teria que ir a Brasília, conversar, enfim, né? Mas o que eu quero chamar a atenção, doutores, a fase da adjudicação tem esses efeitos, né? Um efeito liberatório, né, para os demais classificados e um efeito que vincula a administração pública na assinatura das propostas. Doutores, a nossa live já está no adiantar aqui, né? 52 minutos. Então, assim, eu ia começar hoje a falar um pouquinho sobre a fase o procedimento do pregão, mas o que é que a gente vai fazer? Nós vamos falar da fase do pregão amanhã, né? O procedimento do pregão e as especificidades do pregão, tá? Por que, doutores? A gente vai observar por que o pregão se tornou a modalidade licitatória da moda, né? Ou seja, toda administração pública opta por fazer pregão, né?
E aí a gente vai ver também, pregão serve para tudo? Não serve para tudo, a gente vai ver por quê, beleza? Agradeço, doutores, imensamente a participação de vocês. Eu até planejei hoje fazer uma live um pouco mais curta, uma live de 30 minutos, 35 minutos, né? Mas a gente vai conversando aqui, vai observando que as coisas vão rendendo, né? Alguém tem alguma dúvida? Fique à vontade, doutores. Tem aí, eu sempre deixo os comentários abertos para que vocês possam apresentar suas dúvidas, né? Mas quem não quiser tirar dúvida aqui, né, no ao vivo, me chama lá no chatzinho, né? Tem um pessoal lá entrando com bastante frequência lá, tirando algumas dúvidas, me chamando, né, pelo chat esse negocinho, o chatzinho do Instagram, né, a respeito de algumas dúvidas jurídicas, indicação de livro, tá? Eu tô lá, doutor, estou à disposição de vocês, né? Aqui a gente está aqui para servir também, tá bom? Agradeço imensamente a presença de todos vocês nesse domingão glorioso, né? Em alguns lugares está ensolarado, né? E outros lugares está chovendo, mas o que é importante, doutores, que vocês estão aqui atrás de conhecimento. Isso é muito importante. Conhecimento, percebo, conhecimento nunca será tempo perdido, pelo contrário. Conhecimento é poder. Conhecimento, doutores, é uma situação que lhe coloca em relação diferenciada com relação às demais pessoas que não têm essa mesma informação. Ô, minha querida Carol, obrigado. Obrigado, minha querida. Mas fique à vontade, doutores, fique à vontade em relação a essa situação, viu? Ou eu que agradeço. É uma honra ter vocês aqui como meus ouvintes, tá, doutores? Para não deixar o professor aqui sozinho de manhã, né? Meus queridos alunos, minha mãe, minha esposa, né? Colegas de profissão, inclusive alunos que já passaram por mim lá na academia, né? Continuam nos acompanhando aqui. Então, assim, é uma honra ter vocês aqui comigo, tá? É uma honra minha, tá bom? Queridos, forte abraço para vocês, um excelente domingo, né? Eu ainda vou gravar algumas aulas, como eu falei, né? Para mim ainda é um dia de trabalho, mas com certeza, doutores, nos veremos amanhã. Vocês já sabem o horário, às 7h37, beleza? Forte abraço a todos, fique com Deus, bom domingo, tchau, tchau.